responder, não precisa da sua vontade para sempre. Alguns chegaram de calça comprida, já estão de sunga. Alguns chegaram sequinhos, já estão bem molhados, suados. Aí não gasta muita energia, principalmente os homens, que depois nós vamos ter uma bola pegada lá no meio. É verdade. Tá bom? E o pastor Elias costuma fazer muitos gols, então você tem que estar preparado. Não tem dúvida? Mas, amados, para vocês que estão nos visitando, que estão começando a relacionar conosco, o que nós queríamos que vocês conseguissem entender é que o que vocês estão vendo aqui, vão ver muitas vezes, se continuarem andando próximo da gente, é o que nós entendemos de igreja. Igreja para nós é muito mais do que 4 paredes, onde um grupo de pessoas se reúne e no final dos cultos vai cada um para a sua casa. E se você trouxe um peso, você volta com o seu peso. Se você tem um problema, você volta com o seu problema. Você não tem segurança de abrir a sua vida com ninguém, você não tem segurança, você não consegue... Enfim, você entra com peso e volta com o seu peso para casa. Nós não cremos nessa igreja. Nós cremos numa igreja onde as pessoas conseguem dividir os seus fardos uns com os outros, para que um possa interceder pelo outro ou ajudar o outro a carregar o seu fardo. Essa é a igreja que nós buscamos, porque essa é a igreja que nós vemos na palavra Atos capítulo 2, onde a igreja começou. Era uma igreja que andava junto, era uma igreja que comia junto, era uma igreja que tinha tudo em comum, o texto fala isso claramente, uma igreja que tinha tudo em comum, uma igreja que não tinha necessitado no meio dela. Olha só, não sei se nós, até Jesus voltar, nós vamos chegar nessa condição, mas nós buscamos essa condição. Uma igreja onde não há necessitado no meio dela. Por que não há necessitado no meio dela? Porque todo mundo é rico nessa igreja? Não. Porque aquele que tem não tem dificuldade de dividir com o que não tem. Mas também o que não tem não é uma pessoa que se tranca dentro da sua casa para usufruir daquele que tem. Conseguiu entender? Nós somos uma igreja onde todos nós entendemos que se nós dermos o primeiro passo, Deus vai dar os demais conosco. Jesus vai dar os demais conosco. Se você está desempregado, se você está vivendo uma necessidade financeira, nós queremos também te ajudar em Cristo a encontrar a solução para o seu problema. Amém, amados? E na medida do possível, nós temos um culto no nosso meio que chamamos o culto do quilo, que deveria ser o culto da tonelada, né? Por enquanto é o culto do quilo, mas nós vamos transformar, Roberto, no culto da tonelada. Amém. E esse culto, ele existe no nosso meio, todo domingo nós fazemos isso. É uma tentativa também de nós alcançarmos essa verdade da palavra, em Atos capítulo 2, que diz que não havia necessidade no meio da igreja. Então, uma das formas que nós achamos de trazer essa coisa prática para o nosso meio, é todo domingo, cada um que pode, leva 1 quilo de alguma coisa, e assim a gente junta, fazemos as cestas, e conseguimos assistir algumas famílias mais necessitadas no nosso meio. E assim que nós queremos continuar, cremos que essa igreja ela vai crescer muito. Amém. Amém? Amém. Eu e 5 pessoas cremos nisso. Amém. Não, eu e todos nós que estamos aqui cremos que essa igreja vai crescer muito. Num futuro bem próximo, nós teremos um número muito grande. Amém. Com esse coração. Algo interessante que acontecia nessa igreja que eu estou falando para vocês é que a palavra de Deus conta na história que ela caía na graça do povo. Eles não tinham quase trabalho de evangelizar. Era uma igreja que havia uma vida tão interessante no meio delas que as pessoas que estavam em volta, pastor Elias, elas eram atraídas para o meio dessa igreja. Então a Bíblia diz que essa igreja caiu na graça do povo. Uma estatística que nós vimos esses dias, durante o congresso que nós participamos lá, o congresso de missões, é que na época da igreja primitiva, cerca de 80%, 90% do mundo da época foi alcançado pelo Evangelho. Cerca de 80% do mundo da época foi alcançado. Hoje, infelizmente, menos de 5% da população mundial foi alcançada com essa palavra, com esse evangelho que transforma, que renova, que restaura, que salva famílias, que salva casais, que restaura a vida de casais, que restaura a vida de família, que tira jovens das drogas, que tira jovens da prostituição. Infelizmente, apenas 5%, porque nós não estamos fazendo a nossa parte como igreja. Então, nós queremos ser essa igreja do começo da história dela, que caía na graça do povo. E isso só vai acontecer se nós vivermos... Amém, Marcos? Olha para cá só um pouquinho, nós já vamos comer. Se nós procurarmos
ter a mesma vida que aquela igreja tinha no começo. Amém. Está entendendo? Então isso aqui faz parte da vida que aquela igreja tinha no começo. Amém? Então nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui. A igreja, as pessoas puderam chegar. Nós sabemos que tem muita gente que está trabalhando, que não pôde vir para cá. Mas nós vamos continuar vivendo aquilo que nós cremos no nome de Jesus. Amém, amados? Então nós vamos orar agora. Quero só pedir para vocês deixarem as crianças serem servidas primeiro. Depois, aqueles que estão nos visitando vão ser servidos. E depois, os mais velhos da igreja é que vão comer. Se não sobrar, nós vamos ficar sem comida. Amém. Amém? Ou deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que tenha 5 pães e 2 peixinhos no nosso meio? Foi tudo que Jesus precisou, né? Tem cerca de 3.000, 5.000 pessoas. E tudo que Jesus precisou foi 5 pães, 2 peixinhos. Amém. É um milagre que todos vocês conhecem. Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, todos comeram. O problema é que muitas pessoas depois só voltaram para perto de Jesus porque queriam os pães e os peixes. E não era isso que Jesus estava ensinando. Mas nós não somos essas pessoas. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar. Primeiro as crianças, depois os visitantes. E depois que os visitantes estiverem servidos, vai ter um grupo de pessoas servindo aqui. Nós vamos fazer uma filinha e todo mundo vai comer. E depois, então, o pessoal da igreja e a turma que está chegando vai comer. E procure aproveitar esse tempo de comunhão. Alguém que você não conhece, chega perto dela, testemunha da sua vida para ela, fala daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Amém, amado? Não deixe essa pessoa sair daqui sem ser ministrada por Deus. Eu sei que ela está sendo ministrada pela sua vida, pelo que ela tem visto. Essa igreja não é comum. Não sei se vocês já viram isso em outro lugar, mas ela não é comum. Amém? Amém. Nós queremos a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Então estenda a sua mão para cá, vamos consagrar esses alimentos, vamos orar. Amém. Minha irmã, ora com a gente. Consagra os alimentos aí, vamos. Amado soberano Deus,